Tá gravando, Thiago? Paz, queridos, tudo bem? Douglas aqui, a gente tá dando início a mais um episódio do nosso DNA Cast. Esse aqui é um episódio muito especial, afinal nós estamos retornando com esse projeto, hein? Uma salva de palmas aí, gente. Glória a Deus. A gente tá muito feliz, tenho certeza que cada episódio do DNA Cast vai trazer aqui uma unção poderosa para vocês que nos acompanham. E eu tenho certeza que a gente vai poder crescer muito como família na fé a partir desse episódio. E hoje, pra gente dar esse pontapé inicial, nós vamos falar de um assunto muito importante que inclusive tá em alta aqui na nossa igreja, que é missões. Bora, e para isso, dois convidados especiais. Um deles é o pastor Digão. Opa, fala igreja DNA. Bom estar aqui novamente com vocês. Tenho certeza que mais uma vez a gente vai sair daqui edificado pelo Espírito Santo. Fica com a gente aí, já compartilha também esse conteúdo para que mais pessoas possam acessar ele. Deus abençoe. Aleluias. E o outro convidado, João. Dá um alô pra galera aí, João. Fala, família, é um prazer estar aqui. Bora para essa conversa que tenho certeza que vai ser muito produtiva e que o Espírito Santo vai queimar nossos corações, hein? Em nome de Jesus. Então a gente vai falar sobre missões. Tenho certeza que você que nos acompanha em casa tem curiosidade para entender o que é ser um missionário de fato. Verdade. Afinal, parece que ser missionário é só você ir para outro país para levar o evangelho, né? Largar tudo que você está fazendo aqui na sua nação para ir para outro lugar. Então a gente vai vir desmistificar tudo isso, trazendo aqui a luz da palavra o que é ser um missionário, compartilhando um pouquinho da experiência de vocês também, né? Sim. É por isso que a gente convidou também o pastor Digão, teve no Maranhão ano passado. Isso. Joãozinho também teve lá junto, Estava participando junto dessa missão lá no Maranhão. Então a gente vai falar sobre essa experiência que vocês tiveram. E inclusive, nosso maior foco vai ser o que vem em julho, né? Exatamente. Fala aí, pastor, a gente vai ter uma missão em julho. Exatamente, nossa segunda expedição missionária como igreja lá no estado do Maranhão novamente. Esse ano a gente vai estar abrindo a oportunidade para você que deseja participar e ter essa experiência missionária. O João estava lá junto com a gente ano passado e é poderoso. O Douglas, se Deus quiser, vai estar com a gente também esse ano lá. E é maravilhoso poder compartilhar as boas novas de Cristo com pessoas que provavelmente não teriam uma outra oportunidade. Várias pessoas que a gente alcançou, vários povoados que a gente chegou, muita gente que sequer tinha ouvido falar do nome de Jesus, pessoas que não sabiam nem o que é a Bíblia Sagrada. Então é uma baita de uma experiência, tanto no sentido do que a gente vai lá entregar, né, um conteúdo precioso, o Evangelho de Jesus, da salvação, mas também aquilo que a gente recebe e aprende, sabe? Se deparar com uma realidade, Douglas, totalmente diferente da nossa. O Maranhão, 4 horas de voo daqui, e aí ali da capital São Luís, é onde fica localizada a base, né? Aproximadamente 4, 5, 6 horas, cidades ali ao redor do interior do estado do Maranhão. Pessoas que, cara, vivem uma vida extremamente simples, extremamente, às vezes até precária em algumas condições e totalmente carentes da Bíblia, da palavra de Deus. Inclusive esse trabalho que a gente vai fazer lá se chama A Bíblia em Cada Casa. A visão que foi entregue para essa base específica do Maranhão é erradicar a carência bíblica em todo o estado do Maranhão, já que nesse estado é o pior IDH do Brasil e, consequentemente, as pessoas têm uma carência muito grande de conhecimento, de leitura, inclusive da palavra de Deus. Sim. Então esse trabalho, essa missão que eles receberam lá é de entregar uma Bíblia em cada casa em todo o estado do Maranhão. Então você que está se disponibilizando para ir lá com a gente, é exatamente esse trabalho que você vai fazer. Você vai entregar a palavra de Deus para pessoas que não têm acesso a ela. E não tem como, cara, você se deparar com essa realidade, você não voltar transformado, né? Você não voltar para cá valorizando mais a Bíblia, mais a palavra de Deus, mais a igreja local, né? O pastor, a mensagem que sai do púlpito, porque o sonho dessas pessoas, muitas pessoas que a gente saía de lá, né, João, da casa das pessoas, elas falavam: quando eu vou vir novamente? Quando um pastor vai vir aqui na minha casa? Quando vai ter uma igreja aqui que eu possa frequentar? E é algo totalmente palpável pra gente aqui na cidade, que muitas vezes acaba passando em branco, né? Passando totalmente. É uma baita oportunidade. Olha só, vocês acabaram de ter aqui uma pincelada do que vai acontecer em julho. E a gente vai trazer aqui pra vocês no final a oportunidade de vocês participarem, não é mesmo? Bora. Quem tá assistindo em casa tem a oportunidade de participar ou não?
Total. São várias formas, a gente vai falar no final desse podcast, então é por conta disso que você precisa ficar aqui conosco até o fim, fechou? Essa missão vai acontecer e você pode estar lá junto com a gente. Mas a gente se aprofundar no assunto Maranhão, o pastor já deu uma pincelada aqui, o projeto bíblico que tem lá, e vocês vão inclusive trazer aqui, depois eu pedir pelo menos um testemunho de cada um de vocês, Sim. o que aconteceu nessa experiência que vocês tiveram no ano passado. Sim. Aquela pergunta, né, para a gente ter aqui também uma inserção no assunto. Para você, pastor Digão, e para você, João, o que é ser um missionário em 2024, talvez à luz da palavra, em relação àquilo que vocês viveram, em relação à experiência que vocês tiveram como missionário. O que é para vocês ser um missionário hoje em dia? Começa você, Vou João. começar? Então bora. Mete marcha. Eu acho que indo na raiz da palavra, né, ser missionário é cumprir uma missão. Então, no nosso caso aqui, é a missão que Jesus nos entregou. Que vamos já começar com a Bíblia aqui. Texto conhecido, chamado a Grande Comissão. Isso. Mateus 28. Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, ser um missionário é basicamente cumprir essas palavras de Jesus. Mas também não se limita a alguém que sai da sua realidade geográfica, dali do seu meio social e vai para o outro lado do mundo. Mas também para nós que somos cristãos e temos a oportunidade todos os dias de estar no campo missionário do nosso trabalho, da nossa família, da nossa escola, faculdade, etc. Verdade. Porque assim como tem pessoas do outro lado do mundo que não conhecem Jesus, também tem pessoas ao nosso lado que precisam daquilo que a gente carrega. É verdade. Então, de uma forma bem simples assim, ser missionário é cumprir essa missão que Jesus entregou para todos os seus discípulos. Cumpriu uma missão que foi entregue para todos, hein? Então, se você tá aí assistindo esse podcast, significa que essa missão ela também está sendo destinada para você. E a gente ora aqui em nome de Jesus que você possa vir cumprir a grande comissão de Cristo na tua vida. E para você, pastorzão, o que é ser um missionário? Cara, acho que o João conseguiu definir muito bem aqui a respeito do que é ser um missionário. Eu tenho uma visão que eu acredito, como a gente acabou de falar, tanto Mateus 28 quanto também Marcos 16, aquilo que a gente conhece como a grande comissão ou o mandato cultural, é uma ordem expressa para a igreja. Então, todo aquele que se considera igreja, ele recebeu parte dessa grande missão, que é fazer discípulo de todas as nações. E eu achei uma definição bem legal aqui, mas antes de ler ela, eu queria falar a respeito. Eu entendo que todo cristão ele foi chamado. Uns para outro lado da rua e outros para outro lado do mundo. Mas todos nós fomos chamados pelo Senhor para compartilhar as boas novas. Eu achei essa definição aqui, eu achei bem interessante e eu queria dividir com vocês. A palavra missionário deriva do latim e tem o mesmo sentido básico do termo grego apóstolo, que significa enviado. Na Bíblia, ser missionário é ser chamado para levar a mensagem do Evangelho. Nós temos os primeiros missionários da igreja primitiva ali, Paulo e Barnabé, que são selecionados pelo próprio Espírito. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, a igreja num concílio, né? Eles oram para saber quem seria enviado. E o próprio Espírito Santo sinaliza Paulo e Barnabé e pede para que esses, então, sejam separados para que, a partir de então, pudessem ser enviados e começassem a plantar igrejas. Então, eu acredito que o missionário é esse cara que está tomado pela fé, que está cheio do Espírito Santo e ele entende que ele precisa extravasar, ele precisa compartilhar aquilo que ele recebeu do Senhor. Como a gente acabou de dizer, uns do outro lado do mundo foram chamados, receberam direção para isso, foram comissionados para isso, e outros totalmente da mesma forma, incendiados pelo Espírito Santo, tomados do Espírito Santo, apaixonados pelo Evangelho, atravessam a rua para falar do amor de Deus. Ontem a gente teve o nosso culto na praça de avivamento, que a gente faz quinzenal, ali em frente à faculdade, o C1 aqui de Itu. E aí, pós-culto, a pastora Nani nos direcionou ali para que nós pudéssemos se dividir em pequenos grupos e orar pelas pessoas ali, entregar uma palavra, enfim, evangelizar. Cara, aquilo também é uma missão. A gente está ali num ambiente onde as pessoas elas não saíram da sua casa para buscar a Deus. A maioria delas ali jovens que às vezes estão bebendo, estão fumando, estão matando aula, entendeu? Mas a igreja foi até elas.
Então eu entendo que o missionário é essa parte do corpo que se estende para fora. É o braço da igreja tocando aquilo que está na distância, que está longe da igreja. Que precisa ser alcançado Que por essa precisa luz, ser por essa alcançado. verdade. Exatamente. Basicamente, o que é a missão? A missão é conectar os filhos ao Pai. Né? Nós temos como a visão da nossa igreja comunicar o evangelho de Jesus ao máximo. E a gente sabe que a nossa missão aqui de DNA é conectando filhos ao Pai. Então, a missão de Deus não é a missão nossa, minha, tua, não é a missão da DNA, não é a missão da igreja, mas é a missão do próprio Pai, Sim. que é reconectar, trazer de volta para Ele esses filhos que estão afastados, que estão distantes. Então a gente como igreja, hoje como filhos maduros, talvez uma boa definição também para o missionário seja filho maduro. É aquele que está dentro da casa, é aquele que entendeu o propósito da salvação e que ele pode fazer muito mais. Então, não necessariamente o cara tá separado para a obra e ele vai se doar e ele vai estar como o Igão. Inclusive, Igão, quando você vê esse podcast, que eu sei que vai chegar até você, cara, a gente ama você e saiba que você é uma inspiração para nós como igreja, é uma alegria para nós como igreja DNA ter um jovem como o Igor que está lá em Guiné-Bissau servindo integralmente o ministério chamado missionário. Inclusive, ontem ele foi para Angola e tá passando nesses dias aí, ele vai ficar um mês lá em Angola recebendo um treinamento sobre cavar poços, aprender a cavar poços, porque lá na base que eles estão em Guiné-Bissau, eles receberam 2 equipamentos lá para cavar poços, né? E isso vai servir como uma ferramenta muito poderosa para que o evangelho possa alcançar povos ali, nações, por conta dessa carência da água ali em várias regiões. Eles vão primeiramente servir essas pessoas, né, perfurando poços, e aí sim apresentando para eles o evangelho de Jesus. Então, Igão, tamo junto, tamo orando por você. Mano, a gente te ama, a gente tem muito orgulho de você, tá bom? É nóis. Quando você voltar, você vai estar aqui compartilhando também das suas experiências Toda a aí. experiência, com E certeza. nos ensinando mais sobre o que é ser um missionário. E é interessante, só aproveitando o gancho aqui, João, que o pastor acabou de falar, que eles vão estar construindo, eles vão estar furando poços lá, né? Eu li um livro que se chama Heróis da Fé, ele vai retratar a vida de vários homens que foram levantados em tempos diferentes, desde a época da Reforma Protestante lá atrás, até grandes avivalistas, grandes missionários, e tem um que é John Patton, e ele basicamente é enviado para uma missão em uma ilha, onde o povo daquela ilha, eles eram carnívoros, então era mais ou menos assim, era uma missão meio que suicida, digamos, né? Porque todos os missionários que iam para lá, Não o que voltavam. aconteciam? Eles eram mortos Comida. por conta da cultura e acabavam virando comida. E aí ele tem uma série de desafios, né, para conseguir se estabelecer, e tem uma tribo que ele encontra que o Senhor traz uma direção para ele para que ele começasse a cavar poços. E ele vê que quando ele cava poços, começa a sair água da terra. E aí os indígenas, né, da tribo, eles começam a olhar para aquilo e eles falam, olha só, a gente conhece um Deus que manda chuva do alto, mas John Patton conhece um Deus que manda chuva de baixo. E a gente tem que, tipo, esperar a chove, sei lá, tipo, determinadas épocas do ano. Sim. Só que o Deus de John Patton, ele manda água a todo momento debaixo da terra. Eu tô até arrepiado falando Meu isso aqui Deus. agora. E Poderoso. aquele povo que era carnívoro, eles começam a ouvir o Deus de John Patton, que é o nosso Deus, por conta de um poço que foi perfurado e que Glória fez a jorrar Deus. água da terra. Então, você falou do Igão aqui agora, eu lembrei na hora disso. Igão, É um recebe ponto aí, de mano. contato, Aí, ó. cara, um ponto de Tenho contato. certeza que o que vocês vão fazer vai ser poderoso aí também e vai se tornar uma fonte a jorrar Em para a nome de eternidade. Jesus. Em nome de Jesus. Mais do que essa água que mata a nossa sede física aí, o que vocês vão fornecer para esse povo aí, para essas pessoas, para essas nações, são águas que saciam a alma delas. Então, mano, vai para cima. Tamo junto, Igão. Inclusive, o Igão tava com a gente no Maranhão no passado e foi lá que ele foi ativado e comissionado pelo Senhor pra ir rumar a direção à África. Ó, pega essa daí. O Igão não tinha pretensão alguma de se tornar um missionário, mas a gente ia o ano passado, eu e o Matheus, participar dessa ação missionária, convidamos o João e o Igão, foram com a gente lá, tiveram uma experiência e por conta do desempenho deles lá, do comportamento cristão deles lá, eles chamaram a atenção do pessoal lá do Jocum, da base lá, e foram premiados ali, né? Receberam a oportunidade de fazer a ETED de forma totalmente gratuita e foi um privilégio. E aí um dos líderes lá, o Maia, me chamou e falou, ó, pastor, seus meninos aí, os meninos da tua igreja têm se destacado e eles foram escolhidos para fazer a ETED. E o Igão embarcou nessa, foi lá, fez a ETED, se preparou,
foi fazer o prático dele em Guiné-Bissau e ouvindo o Senhor, ele entendeu de Deus de ficar lá. O João foi mais esperto. O João ouviu de Deus que ele tinha que ficar, até porque ele era noivo e ele não podia perder a oportunidade de casar com a Izinha, que inclusive tá aqui. A Isa é uma bênção, serva de Deus. E glória a Deus. E continua aqui servindo, sendo missionário com a gente aqui em missões urbanas, com a gente nas praças, nas ruas da cidade aí, servindo também na igreja local. Mas é isso, é um privilégio. Você que precisa ter essa oportunidade. Talvez você vai entender, ouvir do Senhor, que o teu chamado é esse. E da mesma forma como aconteceu com o Igão lá, também pode acontecer com você. Portas vão se abrir, né? O Senhor vai testificar aí no teu coração, vai confirmar o teu chamado missionário, e você também vai ter essa oportunidade aí de caminhar semelhante aí, né? Da mesma forma como o Igão tem vivido coisas extraordinárias no Senhor, também pode ser que é o que Deus tem pra você. Você só vai saber pisando lá, meu irmão. É verdade, tem que dar o primeiro passo, não né? É isso. Tá disposto. Mas então, pra gente resumir essa pergunta do que é ser um missionário, eu procurei antes aqui no dicionário, língua portuguesa, tradicional, básico, e basicamente é você ter uma missão, que é o que o João falou, você carrega uma missão, né? E aí vem de encontro com o que você leu, pastor Kel, né? São os textos conhecidos, o João leu a Mateus, que é a grande comissão. Sim. O pastor leu a parte de Marcos, que é o ID. Cara, é você basicamente, enquanto estiver caminhando, carregar a missão que todos nós temos, que é comunicar o nome de Jesus Cristo por onde quer que a gente esteja indo, né? E a gente pode ser surpreendido nesse meio do caminho, sem dúvida, como o Igor foi também, nesse chamado. Vocês foram lá talvez, né, João, só pra aprender, pra ver como que era, e de repente o cara já partiu pra fazer um curso teórico, prático, e já tá em outro país hoje. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto, né, o pastor deu uma pincelada no começo, vocês já falaram um pouco aqui de como foi essa experiência. Vamos dar uma pincelada geral do que foi o Maranhão para a Bíblia de cada um de vocês, de forma bem direta, prática. Se vocês quiserem trazer um testemunho para o pessoal que está em casa conseguir entender o que é estar no campo missionário, aí não mais a nossa missão aqui, né? Porque nós já entendemos que nós somos missionários onde nós estamos, mas agora um missionário que está realmente num campo prático, comunicando o Evangelho de Jesus num lugar onde provavelmente as pessoas não conseguiram ouvir ainda quem é o nosso Senhor. Então, se vocês conseguirem aí trazer talvez um testemunho do que impactou vocês, de como foi essa experiência, pra galera de casa conseguir entender, porque eu tenho certeza que tem vários jovens acompanhando a gente, que às vezes fica com essa dúvida, e agora vai ser sanada pra vocês conseguirem entender o que é ser um missionário no campo prático realmente sendo enviado. Acho que um testemunho, até pegando o gancho de falando do Igão, tem um que... Esse foi demais. envolveu o Igão e nós dois. Então, só pra gente entender, lá a gente tava dividido em duplas. Onde a gente andava pelas ruas do povoado, batendo de casa em casa, evangelizando, distribuindo Bíblia, etc. E aí, nessa ocasião específica, eu e o pastor Digão estávamos por último e o pessoal indo na frente. E a gente perdeu de vista eles. Até que, em certo ponto, a gente estava passando em frente a uma casa e nós sabíamos que já tinham feito aquela localidade e íamos passando direto. Quando saiu um rapaz de lá de dentro gritando, ei, 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 chamando nossa atenção, e a gente até assustou ali, e ele veio e contou que chamou a gente pra entrar pra dentro e contou o que havia acontecido, o que Deus tinha feito ali. Ele falava, vem ver o que Deus fez, vem ver o que Deus fez. Exatamente. E aí ele nos contou que a irmã dele, né? Isso. Tava tendo um problema ali na cozinha com o fogo, onde o fogo começou a se alastrar e tava ali em um risco de incêndio iminente. E nisso, ele pediu pra Deus que... Ela pediu, né? Isso. Que enviasse um anjo. Muito louco. E nisso, os outros missionários bateram na porta lá deles e eram os anjos do Senhor. É verdade. E nisso entraram tendo dificuldade, logo chegou o Igor. E o Igor, não só entre nós, mas também entre todos os missionários ali, ele era o único que tinha essa preparação pra lidar com a situação. Porque curso de brigadista, né? Na empresa que ele trabalhava, ele fez um curso de brigadista. E aí ele entrou ali, fez os procedimentos, acalmou o fogo e foi embora. E nem falou Não evangelizou, não orou, não entregou a Bíblia. Ele entrou, apagou o incêndio. Era um vazamento num botijão de gás que, tipo, já tava pegando fogo na parede da casa. Era algo que ia pegar fogo na casa toda. Não era casa de alvenaria como é aqui. Então, tipo, provavelmente aquilo ali ia acabar. Ia se alastrar. Ia se alastrar muito rápido. Então foi providencial a presença da equipe de missões ali, principalmente
do Igor, que era o único cara que sabia como reagir ali naquela situação. Mas por conta da adrenalina ali, eles esqueceram de evangelizar e saiu fora. Aí fala aí, João. E aí a gente tava voltando, né, pra nós ali dentro da casa. E aí eles contaram essa experiência e nós já percebemos que Deus tinha algo ali, né? Então ali a gente também ficou muito surpreso, extasiado com o que Deus fez. Começamos a conversar ali e entregamos a Bíblia. Discipulamos, o pastor entregou palavra pra aquele rapaz. Sim. Que inclusive a história dele se identifica com bastante, é verdade. A do pastor. E foi isso, né? Chorou por eles, abençoou eles e tal, e beleza. E aí seguimos o dia todo fazendo missões e tal, várias experiências muito fortes ali, muito marcantes. E aí no final do dia, quando a gente se reuniu com toda a equipe, a gente começou a compartilhar as experiências, cada um compartilhando a sua experiência. E aí eu e o João contamos a história. A gente tava passando na rua, só tava a gente, o cara saiu gritando, vem ver o que Deus fez, a gente entrou, e aí ele falou que a irmã orou pedindo um anjo do Senhor. E aí, bem na hora que a equipe tava passando, só que vocês administraram lá, resolvendo o problema do fogo, mas não oraram, não pregaram. E aí eu e o João, a gente veio e conseguiu pregar. Quando a gente falou isso, o Igão, dos nossos, né, meu? Tipo assim, 150 jovens que tava lá, nessa ação missionária, qual a probabilidade de eu e o João ter entrado na sequência na casa onde o Igor tinha... Então, tipo, foi algo muito específico da parte de Deus, sabe? Então... O Igão passou lá, ele apagou o incêndio, aí depois veio eu e o João e conseguimos entregar a palavra do Senhor. Quando a gente falou pro Igão, né? O Igão falou, cara, fui eu que apaguei. Ele falou, mano, depois... Ele falou, depois, do meio do dia eu fui me lembrar que eu não tinha evangelizado, eu simplesmente apaguei o fogo. E aí eu fiquei meio que, caramba, eu esqueci da missão, do que eu tinha que fazer ali. E foi providencial do Senhor, porque a gente pôde ir lá, orar por eles... E depois trazer o testemunho pro Igor. Então, assim, é muito sobrenatural. O que eu quero dizer pra vocês é que, assim, por conta da necessidade desse povo, Douglão, até intelectualmente, como eles vão entender o evangelho, é um lugar onde a manifestação do sobrenatural, ela precisa acontecer. Sabe, a gente acabou de ler aqui, quando Jesus comissiona e ele envia a igreja, ele diz assim, ó, estes sinais seguirão aos que creem. Então, a evidência dos sinais... Quando você tá no campo missionário servindo, elas te acompanham. Muita coisa sobrenatural acontece. Muita coisa que somente o Espírito Santo pode fazer. Então você que talvez nunca teve uma experiência sobrenatural assim, talvez aqui no dia a dia e tal, eu tenho certeza que lá você vai poder experimentar e ver muita coisa sobrenatural. E sabe o que é interessante também, pastor? Antes de você talvez compartilhar um testemunho de algo que você viveu lá, é a gente ver que Deus, ele nos prepara em momentos da nossa vida e às vezes a gente não sabe o porquê que a gente tá passando por aquilo. Então, por exemplo, eu devo imaginar que o Igor, ele talvez tenha feito esse curso na empresa. Sim. E, cara, na cabeça dele, tipo, qual que é a probabilidade de um dia eu ter que usar isso aqui na empresa, sabe? O cara fez e simplesmente ficou lá. E aí, de repente, depois de um bom tempo, ele usa aquela habilidade que ele adquiriu ali no dia dele, de forma até mesmo circular, porque não foi algo dentro da igreja, para conseguir fazer com que uma resposta de Deus fosse entregue. Então, para nós que somos missionários aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente precisa entender exatamente isso. Foi o que acabou de acender aqui na minha mente. Né? É isso. Deus, ele vai nos capacitando ao longo do tempo. Exatamente. E existem respostas dentro de nós que nos foram entregues há anos atrás e que Deus só está guardando ali para que um dia a gente venha entregar essa resposta para a vida de alguém. Né? Isso foi um discernimento que eu tive aqui. Eu tenho certeza que faz muito sentido. E é por isso que a gente tem que aproveitar. Toda oportunidade que a gente tem que aproveitar, se capacitar, porque um dia pode se tornar a resposta na vida de alguém e apagar a chama natural e acender uma chama sobrenatural do Espírito Santo. Glória a Deus, é isso. E até nas coisas mais corriqueiras do dia a dia. Conversando com o Igor, ele fala que tem muita coisa que ele aprendeu no trabalho dele, na faculdade, que ele aplica lá hoje, que ninguém da base tinha esse conhecimento e que está sendo muito útil para as missões e para fazer aquilo que Deus quer fazer naquela terra. Isso mostra que você ser um missionário não só no campo prático, mas também aqui no dia a dia, não é algo somente espiritual. A gente não pode espiritualizar tudo, né? Exato. Então, dentro do seu trabalho, na academia, na escola, na faculdade, às vezes uma habilidade, a forma que você conversa ali, se interage, não falando de forma espiritual agora, mas falando de forma pessoal realmente, interpessoal, né?
essas habilidades elas vão fazer total diferença e com certeza é Deus te capacitando com essas habilidades para que você alcance as pessoas e cumpra o teu papel de missionário. É isso. São ferramentas, né? Tanto sobrenaturais, como o pastor disse, também quanto essas que são naturais. Práticas, são seculares, né? Sim. mas que também são agregadas para cumprir a missão que Deus nos entregou. Até o cara que ele vive no campo missionário, de verdade, né? A gente tá falando aqui de uma experiência, então a gente vai lá, vai passar 7 dias atuando diretamente ali, entregando Bíblia de casa em casa, orando por pessoas. Então, o missionário, uma ação missionária, uma experiência missionária, ela até se reduz nisso. Agora, o cara que ele vive numa base, existe um outro lado da missão que é pouco falado, até porque ele não é tão romântico assim, que é a parte do trabalho prático, que você vai perceber que na rotina do missionário, às vezes muita gente tem uma impressão que o missionário. O missionário é o cara que não trabalha, o missionário é o cara que escolheu depender de oferta e de... Enfim, ele tá ali dependendo de pessoas, esperando da igreja para que possa custear ele. Cara, se você soubesse o tanto de trabalho que existe numa base para que tudo aconteça, então o que eles mais fazem é trabalhar. Talvez essa parte da evangelização, da pregação, ela é apenas a cereja do bolo. Porque o caráter missionário é forjado exatamente no serviço. No dia a dia, na parte prática. A gente acabou de dar o exemplo do Igor aqui, que tá aprendendo a cavar poço. Pois é. Para poder pregar o evangelho. Então talvez na mente dele, alguém que quer se tornar um grande pregador, ele nunca vai pensar que para pregar o evangelho, dependendo da situação, do lugar e aonde Deus mandar ele pregar esse evangelho, primeiro ele vai ser obrigado a aprender e saber cavar um poço, cara. Servir, entende? Entregar suor, mais do que um sermão. Inclusive, nessa experiência, eu vou contar algum testemunho aqui também, mas o que você vai se deparar lá, existe uma diferença cultural muito grande. A gente tá falando do Maranhão, que é um estado do Nordeste. Ele é o último estado do Nordeste, faz divisa ali com o Pará, então também já tem um pouco da cultura do Norte. Sim. E é um povo muito alegre, muito receptivo, muito, muito simples. É muito prazeroso se relacionar com eles, você se sente muito acolhido. Eles são coração muito aberto para receber uma oração, a palavra, o evangelho. A gente quase não encontrou barreira, dificuldade nesse sentido. Porém, a questão da linguagem, a questão comportamental, tudo isso é uma experiência, porque é uma cultura totalmente diferente. Então, em vários momentos ali, eu tinha que me despir do meu conhecimento teológico, da forma como eu estou acostumado a pregar na igreja, da forma como eu estou acostumado a discipular pessoas, aconselhar pessoas, sair totalmente da minha zona de conforto, daquilo que para mim é prático, é o dia a dia, e tentar sintetizar de uma forma simples, com palavras simples, criar ilustrações. Você começa a entender por que Jesus fazia várias analogias. Jesus usava ali fórmulas, parábolas, coisas do cotidiano, do dia a dia, para que as pessoas pudessem entender o que era o reino e o que era o plano de salvação. E ali é exatamente isso que você tem que fazer, né, João? Sim, tem até um exemplo que eu vi o pastor fazendo lá e eu comecei a aplicar também. Que a capa da Bíblia tinha uma semente. Exatamente. E aí eu vi o pastor falando, pregando, né? Usando essa imagem de uma semente para explicar o que é a palavra de Deus. E qual o poder que ela tem de, ao entrar no coração, crescer e dar fruto. Como é a realidade da maioria desses lugares e povoados ali, não existia a presença da igreja. Então quando você tá na capital ali, São Luís, tem megas igrejas. É uma mega cidade. É uma metrópole, tem tudo que tem aqui também. Então, megas igrejas. Só que quando você vai para esses lugares afastados, você não percebe a presença da igreja ali. Que já tá ali. Tá ali. E aí a gente entregava aquela Bíblia e falava do Senhor, e eles faziam uma oração de confissão de fé, entregando a vida para Jesus, reconhecendo Jesus como seu Salvador. Mas a mesmo sentimento que tinha no nosso coração, de ir embora e saber que era o Espírito Santo que ia dar continuidade naquele trabalho, porque a igreja não estava presente, também havia esse sentimento no coração deles, tipo, e agora? E agora? O que eu faço com essa informação? Então, uma direção do Espírito Santo ali, como na capa da Bíblia tinha ali uma semente que germinava,
eu usava exatamente essa ilustração para direcionar eles. Eu falava, ó, e a Bíblia, a palavra de Deus é exatamente como essa semente. Agora, para que ela cresça, para que ela possa dar bons frutos na tua vida, para que você possa experimentar a totalidade do evangelho, você vai precisar da continuidade. E como que você cuida de uma planta? Regando todos os dias, cuidando daquela terra, protegendo essa plantação. Enfim, usava de parábolas. São ali. Recursos, Até porque faz parte do cotidiano deles. Boa parte dessas pessoas vivem do que plantam, do que eles pescam, então faz parte do cotidiano deles. Para eles fazia muito mais sentido do que se eu começasse a recitar um monte de versículo bíblico. Plano de redenção, plano de salvação. E isso não serve somente para esse campo missionário, mas para todo mundo que tá assistindo aqui. É verdade. Porque eu entendo que quando o Espírito Santo ele começa a nos conduzir em relação a nós cumprirmos, né, essa missão de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, ele também vai nos trazendo ferramentas necessárias. Então, às vezes a gente está conversando com uma pessoa que precisa ouvir a palavra de uma forma, às vezes a gente está conversando com outra pessoa que precisa ouvir de outra forma. E só pra gente testificar isso, os evangelhos, os 4 evangelhos, eles carregam a mesma história, mas eles foram escritos de forma diferente. É verdade. Então Mateus ele escreve para os judeus e ele traz ali muitas conexões com o Antigo Testamento. Marcos ele já escreve para os romanos, então ele trabalha muito em cima dos milagres, porque os romanos focavam no poder. Então ele focou muito nos milagres de Jesus, porque mostrava o poder dele. Então tem-se muitas essas particularidades do Senhor comunicar aquilo que ele quer comunicar aos nossos corações. Uma vez eu vi o bispo Júlio Vertullo falar uma frase que me impactou e que eu carrego pra vida. Inclusive tem um episódio com o bispo Júlio Vertullo aqui, procura aí. É uma benção, tenho certeza que você vai aprender muito também. E inclusive ele deve até falar isso nesse podcast. Ele fala que comunicar não é o que eu digo, mas o que a outra pessoa entende. Então isso é a comunicação. O poder da comunicação não tá no que eu falo, mas no que o outro entende. E aí ali você se depara exatamente com essa necessidade de se pôr no lugar do outro, sabe? E isso faz sentido, como você acabou de dizer, não só lá no Maranhão ou em outro país, em outra nação. Mas você já parou pra pensar que às vezes o teu parente, o teu vizinho, ele tem dificuldade de entender o evangelho porque você não comunica de uma forma que ele consegue compreender? Essa é uma dica de ouro pra você que tá assistindo anota aí. Isso. Pega isso, coloca aí. Anota isso. Você precisa comunicar o evangelho da forma que as pessoas possam receber. Então olha só, 2023 vocês estiveram lá, tiveram várias experiências. Se a gente for fazer aqui... Eu vou contar meu testemunho ainda. Vai contar o testemunho dele. Se a gente for contar aqui tudo que aconteceu, vai longe. Mas agora pra gente partir pra 2024. Pastor, conta o testemunho que você viveu lá e a gente já vai partir aqui pro convite pra você que tá nos assistindo aí, porque você pode participar dessa missão agora em 2024 também, hein? Vai lá, pastor. Olha, a gente viu muita coisa forte lá, espiritualmente falando, assim. A gente viu muita cura física acontecendo lá. Muita gente sendo curada de verdade, assim, de cegueira, de... Cara, cura poderosa. Coisas que às vezes a gente passa anos buscando enxergar dentro da igreja e a gente não consegue encontrar. Parece que só tá na Bíblia esses milagres aí, né? Parece que cessou ali. Mas o Senhor continua operando até hoje. E a gente viu muita coisa dessa, mas o que mais me impactou lá, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que me fez entender que, na verdade, às vezes a gente tem a impressão de que ser missionário é levar Jesus para aquele lugar. Mas a verdade é que Jesus já está naquele lugar. E o que a gente precisa fazer é simplesmente fazer com que essas pessoas percebam a presença dele lá. Eu entrei numa casa muito simples, tinha um senhor de idade, uns 70 anos mais ou menos, e ele pediu para que eu entrasse. Eu sentei ali, comecei a falar do evangelho para ele. Eu ainda estava meio que nessa fase de adaptação na questão da linguagem e tal. E eu, mesmo tentando falar de uma forma mais lenta, mais pausada, com uma linguagem com que ele pudesse me entender, eu ainda sentia que eu não estava conseguindo fazer isso. Eu sentia que muita coisa do que eu falava ele ainda não conseguia me compreender. E eu falando e pensando isso, com esse sentimento no meu coração, me sentindo incomodado, porque eu precisava entregar o evangelho para aquele homem, para aquela casa, para aquela família. E aí ele tá junto com um amigo dele sentado, e eu não sei se eu falei algo e ele me entendeu mal, ele ficou bravo, eu senti que ele fechou o coração dele para mim, e ele esbravejou em algum momento. Ele falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, não é porque você veio de São Paulo, porque você tem estudo, que você sabe mais do que eu. Eu nunca baixei a minha cabeça nem para juiz, nem para delegado e nem para ninguém. Mas
me fala mais desse Deus que você tá falando aí. Mas eu percebi que, de alguma forma, eu tinha ferido ele, sabe? Alguma coisa, não sei porquê, eu não consegui identificar de verdade. Mas ali eu entendi, eu orei, falei, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Comunica no coração dele a mensagem do teu evangelho. Eu não consigo fazer, mas o Senhor pode tocar ele aqui agora. E aí eu comecei a falar pra ele que o poder do Senhor, sabe? Que ele tinha citado autoridades ali. Ele citou pra mim que ele nunca se rebaixaria nem pra um delegado ou pra um juiz ou quem quer que fosse. Alguém que tivesse mais conhecimento do que ele. Mas eu falei pra ele do nome de Jesus, que a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que ele é o Senhor. E comecei a falar desse Senhor que é o Filho de Deus, que nos ama e que pagou o preço dos nossos pecados. E quando eu começo a entrar por esse lado, eu percebo que o coração dele começa a se quebrantar, ele começa a se emocionar e ele fala pra mim que ele deseja entregar a vida para esse Senhor Jesus. Eu faço com ele uma oração de confissão de fé, ele entrega a vida para Jesus, enquanto eu tô ali achando que eu tava fazendo ali, eu tô conseguindo cumprir aqui o meu chamado, tô conseguindo comunicar o evangelho, eu trouxe Jesus para esse lugar. Nesse momento eu tô exatamente com esse sentimento no meu coração, na porta para a filha dele e pede, licença, pai. E aí ele, pastor, dá licença um minutinho. Pode entrar, minha filha. A filha dele entra com mais 3 criancinhas, assim, tipo, 5, 4, 3 anos, assim, uma escadinha, sabe? E aí a mocinha vem, e aí ela ajoelha, beija a mão do pai, pede a bênção, ele fala, Deus te abençoe, minha filha. E os netinhos fazem exatamente a mesma coisa, e eles entram pra dentro da casa, e ali eu percebo que, na verdade, o que aquele homem, talvez ele não conhecia ele não tinha uma teoria, ele não tinha um entendimento, ele não tinha um passo prático, ele talvez não conhecesse o nome de Jesus, mas Deus já estava ali. Os princípios, os valores, o sentimento, o temor que ele já carregava dentro dele, que ele conseguiu transmitir para a família dele, já eram presentes. Então, talvez aquele homem conhecesse algo de Deus que eu não conheço, que você aí não conheça. E ele tem experimentado algo de Deus mesmo lá, sem abrir uma Bíblia, o Senhor já se revelou para ele. Ele já carrega um temor onde ele consegue transmitir para a sua família. E aquilo vem, provavelmente ele recebeu dos seus pais, que receberam dos seus avós. Ou seja, Deus já está lá. Quando você chegar lá no Maranhão com a gente, tenha consciência disso. O Senhor já está lá, o amor dele já é real para aquelas pessoas, por aquelas pessoas. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. O que a gente vai fazer lá é simplesmente trazer a luz, trazer o entendimento, talvez apresentar para eles um caminho com que eles possam se achegar, né? A palavra vai dizer que quando o Senhor ele entrega o seu Espírito na cruz do Calvário ali, nesse exato momento, o véu do templo se rasgou e aquilo representa exatamente um livre acesso. Então, o que a gente vai comunicar é assim, ó, o caminho está aberto para você e a partir de agora, independente do lugar, se você buscar o Senhor, se você quiser, você tem livre acesso. E vai acontecer agora, então, em 2024. Exatamente. Né? Julho, isso mesmo. João Julho. Vai, João. Pela vai. fé, O Digão bora. fala, né? João vai, a Isa vai, a tá Nani aqui, vai, a Nani vai. a Helena vai, É isso, o Douglas glória a vai, Deus, você glória a Deus. vai, É. você aí que tá Não é vendo, só homem vai. não, viu, gente? Foi o que o pastor acabou de Não. falar aqui, ó. A pastora tá aqui, vai uma Vai galera também. vai pessoal. Isso. Ó, te aconselho a Vamos lá, julho, que dia? julho, dia 22 ao dia 29. A gente vai sair aqui na segunda-feira, dia 22. Pega o voo, desce no Maranhão, o pessoal vai nos encontrar lá, vai nos levar até a base, vamos passar a tarde na base. À noite a gente já sai de ônibus até a cidade onde vai ser feito esse trabalho de Bíblia em cada casa. Que não é a mesma cidade que vocês Não é a foram mesma no cidade que a ano gente foi no passado. É. Ano passado a gente fez Humberto de Campos, foi maravilhoso. Cerca de 6.000 Bíblias entregues nessa região. Esse ano o desafio é muito maior, por isso que você precisa estar com a gente lá. Cidade de Tutóia é uma cidade que é considerada Pequenos Lençóis Maranhenses, então é um lugar onde você vai ter uma experiência também paradisíaca, é um lugar muito lindo, Maranhão é muito lindo, o povo é muito bonito, o povo é muito receptivo, então vai ser um privilégio você poder estar lá, conhecer, ter essa experiência cultural, da comida, de tudo.
E o trabalho que é feito é você entregar as Bíblias, Exatamente. né? É trazer essa oportunidade daquele povo conhecer a palavra de Deus. E no meio de todo esse trabalho, esses testemunhos eles vão sendo gerados, eles vão sendo multiplicados. Vão sendo gerados ali. E a forma da galera participar, primeiro, é estando lá com a gente. Estando lá com a gente. Pastor João, faz o convite aí, João. Manda, João. Você que queima em seu coração uma experiência... Eu não sei se eu vou, mas eu tô te chamando. Fala aí, João. Não, João Ele vai. vai em nome de Jesus. Você que queima em seu coração uma experiência transcultural, porque é uma outra cultura, uma experiência missionária fora da sua realidade, não perca essa oportunidade, bora, vamos colar com a gente que vai ser incrível. A segunda forma de você participar, oração. Oração. Como Orem comunidade, por como essa, corpo já de comece Cristo. desde já. É verdade. Orar por tudo aquilo que Deus vai fazer lá em Tutóia. Vai ser um dos maiores, vai ser a maior Bíblia que eles já fizeram até hoje. Então vão ser 10 mil Bíblias distribuídas nessa cidade. É uma cidade maravilhosa, mas que existe também essa carência bíblica. Você vai poder ver que no território, aqui no teu país, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que não sabem o que é a Bíblia Sagrada. Isso eu tenho certeza que vai ser um impacto aí na tua vida. Uma coisa é você ouviu falar aqui, outra coisa é você se deparar com essa realidade, tá? E a terceira forma... A terceira forma é você adotando um missionário, ofertando nessa causa. Eu tenho certeza que você, às vezes, não consigo, Digão, queria demais participar. Eu queria, de alguma forma, impactar essas vidas. Eu queria fazer mais do que orar por vocês, mas eu não consigo estar lá, talvez eu não consigo tirar férias do meu trabalho. Tem gente que tem a disponibilidade, assim, tem o desejo, né? Tem o desejo de estar lá, tem a condição financeira para estar lá, porém não tem a disponibilidade por conta de um compromisso, de uma condição, não consegue estar lá presencialmente. Então eu quero pedir para você que nos ajude, porque tem pessoas que têm o desejo de estar lá, tem a disponibilidade de estar lá servindo a Igreja de Jesus, impactando essas vidas, porém não tem a condição financeira. A igreja, claro, está se mobilizando, a igreja já está ofertando nisso, a igreja está colocando dinheiro nisso, porque a nossa missão é comunicar o Evangelho de Jesus ao máximo. A nossa igreja é uma igreja missionária que mantém um missionário integralmente lá em Guiné-Bissau. É uma igreja que tem caminhado cada vez mais para esse sentido, conscientizando a igreja, trazendo a consciência para a igreja da necessidade de estar no campo missionário. Então, a igreja tem feito a parte dela, mas realmente, talvez enviar lá 10 pessoas, 15 pessoas, foge hoje da nossa realidade como igreja. A igreja já faz vários trabalhos sociais dentro da cidade, já existe... A missão aqui, né? A nossa missão é a nossa cidade, ok? É uma frase que a gente replica muito entre nós aqui, dentro dos ministérios. A nossa primeira missão é a nossa cidade, ok? Mas você pode ofertar. Então, se você não pode estar lá presencialmente, mas você tem condições de abençoar alguém, tem pessoas disponíveis para estar lá, que tem o chamado, porém ela não tem a condição financeira. E precisa da sua ajuda. Precisa da sua ajuda. A gente vai deixar aqui abaixo, então. Exato. Não sei como que o Thiago, que tá atrás das câmeras aí, vai fazer, mas a gente vai deixar um esquema aqui para que você possa fazer essa oferta direta, tá? Para essa equipe que vai lá. E algo muito importante a gente lembrar é que não é uma experiência somente que quem vai lá vai estar vivendo, né? Mas quando a gente vivencia algo como o corpo de Cristo, a gente traz isso de volta. Exatamente. A gente também está automaticamente compartilhando isso para quem está inserido nessa família espiritual. Então, automaticamente, se um grupo de 10 pessoas vai lá e vive algo sobrenatural, essas 10 pessoas elas vão voltar trazendo toda essa bagagem espiritual e derramando isso sobre a nossa comunidade na fé, sobre a nossa cidade. E o teu investimento, a tua oração vão estar diretamente inseridas nessa missão. Sem dúvida, é um impacto poderoso na nossa igreja, não só no que vai ser experimentado lá. A gente se compromete com você, que vai ofertar, que vai orar, como uma forma de prestação de contas, apresentar para você tudo aquilo que foi feito lá, quantas Bíblias entregues, enfim, todo um relatório daquilo que foi feito e também compartilhar com vocês imagens, enfim, tudo aquilo, toda essa experiência, essa vivência. A gente vai fazer um vlog lá do que está acontecendo no dia a dia. Você vai poder meio que vivenciar aquilo que a gente está experimentando lá. Mas eu quero pedir para que você de verdade seja generoso. Então a gente vai deixar o Pix aí da igreja talvez. E se você quer fazer essa oferta para a missão, coloca lá na descrição do Pix, oferta missionária, ou toda oferta que você for colocar aí destinada para missões, no finalzinho você é R$10, coloca 10.01,
100.01. Coloca 1 centavo lá e a gente vai poder identificar que é a oferta exatamente para essa causa das missões, tá bom? Mas, por favor, ore por isso, participem, encorajem pessoas, vem nos procurar, eu posso te dar todas as informações, custo, vai girar em torno aí de R$2.000, pouquinho mais, pouquinho menos, tá? R$2.000, incluindo passagem aérea e toda a parte terra lá, tua alimentação lá, tudo isso já incluso, e realmente é um investimento na tua vida espiritual também, beleza? Você que vai estar lá, pode ter certeza, é um crescimento espiritual, é um aceleramento que você vai poder experimentar. Aquilo que você vai viver em uma semana, talvez você não viveria em um ano aqui, ok? A gente está vivendo um ano da expansão, é a palavra profética que está sobre nós, e não existe expansão maior que você possa experimentar do que essa, talvez aí, se é isso que queima no teu coração. O Thiago acabou de avisar aqui, ó, só pra destacar, a gente tem o Insta da igreja, então se você quiser talvez mais informações, só entrar em contato lá pelo Instagram da igreja e fecha nessa parte aí. Bora, procura a gente na igreja aqui, Digão, Pastor Anani, João, procura Douglão. A gente vai poder te dar todas as informações que você precisa pra participar e pra estar com a gente lá. E a gente com certeza vai fazer um daqui... A gente tá em maio. Julho, daqui 2 meses e meio, mais ou menos, compartilhando tudo isso que vai ser vivenciado poderoso lá, em nome de Jesus. Não vejo a hora de voltar aqui e encher vocês de testemunho daquilo que Jesus vai fazer lá. É isso aí. Gente, é isso? É isso. Estamos finalizados. Tenho certeza que você, a partir desse podcast, conseguiu entender um pouquinho mais sobre o que é ser um missionário. Sim. E que a partir de agora também você vai assumir essa missão aí na tua vida, né? Chega daquele negócio de não, só quem tá no campo missionário é que tem que comunicar o evangelho, falar de Jesus, não. No seu trabalho, na sua escola, esse é o momento. E olha só, pastor, algo muito importante aqui também, João, que eu queria destacar pra gente fechar isso aqui, hein? Jovem, você que fica aí nessa neurose de, cara, eu quero ser missionário, não sei o quê, eu vou pro Jocum, eu vou pra não sei aonde. Primeiro sirva na tua igreja. Eita, fala Deus. É isso aí, aleluia. Sirva na tua igreja, na tua cidade, que a gente tá precisando muito. Compareça na praça de avivamento. Eita, fala aí. Jesus, glória a Deus. Ontem a gente tava conversando lá, antes de começar o nosso culto, algumas pessoas que vão ter uma experiência numa denominação grande aí, sabe? Numa agência missionária, uma galera bem engajada que faz um trabalho muito legal. Mas o que eu percebo às vezes, Douglão, é que a galera valoriza aquilo que tá lá e o cara investe uma baita de uma grana, o cara paga uma bala, tipo o triplo, 10 vezes mais do que ele pagaria pra estar nessa missão com a gente, beleza? Só porque ele vai estar do lado de alguém famoso lá, beleza? Mas o cara, ele paga pra servir e carregar a mala de um pastor que ele não conhece a vida desse cara. Mas ele tem a oportunidade de servir de graça a igreja local dele. Cola no Bispão. Cola aí nos pastores aí, cola no Digão também. É isso. Cola com a gente na praça lá que você vai ver o que Jesus tá fazendo. Participa. Tem aquela frase que vai dizer, a unção que você honra, você atrai. Beleza? E não tem forma melhor de honrar do que servindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Douglão, é isso. Obrigado, viu, Pastor, mano? Obrigado pelo privilégio de estar com você aqui. De verdade. Glória a Deus. Obrigado, igreja, junto, pelo privilégio de estar gente. tendo esse tempo com vocês. Deus abençoe. Não se esqueçam, hein? Se inscrever no canal e acompanhar. E claro, deixar o seu feedback aqui embaixo. E ser um evangelista digital compartilhando esse DNA Cast aqui com os seus amigos e seus familiares. Demais é isso. Deus abençoe a sua vida. Nosso grito de guerra no 3. 1, 2, 3. Jesus é lindo! Maravilhoso! Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Nós.